No ar, Atitude Jovem, com Leandro Parceiro. Você muito mais informado com notícias esportivas, cultural, solidariedade. Aqui o internauta tem voz e vez. Participe, mande seu áudio para o zap 992918457. Atitude Jovem, com Leandro Parceiro. Leandro Parceiro, é só alegria. Comunicando, Leandro Parceiro. Fala galerinha, estamos aqui de volta no programa Atitude Jovem, trazendo aqui uma informação muito bacana para você. Hoje a gente está recheado, trazendo aqui a nossa amiga de longe, viu? Aqui da comunidade de... Bem posta. Bem posta, isso, né? Galera, aqui que a gente fala aqui da formatura, né? Uma pessoa maravilhosa que chegou, né, ao seu sonho, né, realizado. Graças a Deus, estamos aqui de volta no nosso programa Atitude Jovem, trazendo todas as informações para você que acontece nos bastidores do nosso município de Acunharéis. Trazendo para você aqui a nossa representante, né, que vem aí como conhecida... Neguinha do Repente. Neguinha do Repente, viu galera? Vocês vão ver aqui e vão escutar aqui, né, ela. Primeiramente quero dar boas-vindas a você, né, e falar um pouco, né, qual foi a sua formação e o que levou a fazer essa escolha. Pronto, bom dia a todos, bom dia Leandro, parceiro, agradecer pelo convite, né? Eu sou a Neurilene, mais conhecida popularmente como a Neguinha do Repente, né? Contar um pouquinho da minha história, né? Você sabe que concluir uma faculdade não é fácil, né? E, assim, eu sou de família humilde de pais analfabetos, certo, Leandro? E, assim... vou começar do começo, né? Como diz Maduro, vou começar do começo. Assim, sou de família humilde e de pais analfabetos que achavam que aprender a ler e escrever tava ótimo, né? Mas, como você sabe, né? O mundo não exige só isso de nós, certo? E assim, eu terminei o ensino médio, passei 10 anos parada sem estudar, mas já pensava assim no futuro, como seria, né? Daqui a 5, 10 anos sem trabalho, sem emprego, né, fixo, sem estudo, porque quem termina o ensino médio e mesmo que nada, o máximo que você vai conseguir com o ensino médio é um emprego numa casa lotérica, é um emprego na farmácia, é um emprego no mercantil, né? Então, assim, é quase nada para quem sonha em algo mais, né? Então, assim, passei 10 anos parada sem estudar, porque minha família... Sou de família humilde, como eu bem falei, né? E assim, nós somos 12 irmãos, eu sou a caçula, né, da turma. E meus pais não tinham não eram aposentados na época, não tinham muita renda, não tinham, certo? Então assim, com o passar do tempo, meu pai faleceu, né? E assim, eita, como vai ser agora, né? E assim... passa por muitas coisas na cabeça sim, da gente, sim. né? Eu entendo. E eu já sofrendo psicologicamente com a perda dele, né? Porque assim, meu pai não tinha problema de nada. Meu pai não tinha pressão alta, não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha nada. E eu infarto, né? Ele morreu de infarto. Aí assim, foi um baque muito grande, né, pra gente. Um impacto, né? Sim, sim. A gente fica sem chão. E eu disse, pronto, já que minha mãe morre também. Minha mãe tem problema, toma medicamento para pressão, colesterol, diabetes para os nervos. E eu já sofrendo psicologicamente com a perda dele, um jovem adolescente inventa de se apaixonar por mim, só que eu não sabia. Eu sou por boca de outras pessoas, sabe? Eu disse, fulano de tal, tá apaixonado por tu. E ele passou a me perseguir, Leandro, armado, né, com a arma branca. E para onde eu ia, lá ele estava. Sim, até na igreja que eu ia tocar, né, tocava no coral na época, agora eu me afastei um pouco. E assim, para onde eu ia, lá ele estava, cubando movimento, e a gente percebia assim que ele estava de fato armado, né? E ele chegou uma vez que ele foi na minha casa ameaçar a minha família, né? E teve uma vez que ele foi, e eu lá dentro, né, só escutando, ele disse, cuidado com a fulana de tal, que ela sai assim sozinha, você não tem medo não, olha aí. Aí passou, e quando foi uma madrugada, esse indivíduo, uma certa madrugada, ele pulou a cerca da minha casa, o portão fechado, né, no cadeado, mas ele pulou a cerca e adentrou no alpendre e estudava uma forma de como entrar, né, pela janela ou arrombar a porta, não sei o que se passava pela cabeça dele. Aí só que um dos meus irmãos deu fé, né,
e colocou ele para correr. Quando amanheceu o dia, a gente foi abrir um BO contra ele na delegacia de Pentecoste. Marcaram uma audiência para a semana seguinte. Na semana seguinte ele não compareceu. À audiência. E a inspetora sai lá de dentro e diz, né, por que ele não tinha comparecido, que eram muitas notificações para poucos policiais. Aí assim, eu fiquei zangada, não vou mentir. Assim, a pessoa para me estressar tem que... Mas eu já sofrendo, né, psicologicamente com a perda do meu pai e com essa situação. Então assim, eu me estressei com os policiais e eles acabaram se estressando comigo também, né? Mas vocês não querem mais trabalhar não, porque é muito lindo uma cidadã presa dentro de casa e um indivíduo à solta. É assim, não, tenha calma, uns tentavam, né, tranquilizar e outros. Aí assim, eu olho muito pro agir de Deus, né? Acho que Deus fez com que essa situação acontecesse para mudar um pouco da minha história, né? Se no estalar de dedos, no meio da conversa lá, dessa situação, surge um homem, né? Surge um homem que diz assim, tenha calma, a gente vai solucionar esse problema. E aí, deixa o seu contato aqui, qualquer coisa, você ligue. E um dos policiais, salvo engano, era o delegado que falou assim, não, se ele aparecer lá, você até brincando, acredito que eu fui até brincando, amarre ele e ligue que a gente vai buscar, só não pode bater, né? Mas amarre ele, porque assim, ele não estava perturbando não só a mim, mas também a comunidade lá de Canafispa, ele tirava uma lâmpada, escondia, sabe? Estava bem perturbando mesmo. A cidade lá, tem uma pena que a cidade lá é Canafispa, né? Onde você mora? Eu moro na Bem Posta, só que é vizinho a Canafispa. Só que eu cantava, na época cantava no coral da Canafispa, a gente é bem pertinho, uns 3 quilômetros perto, né, do distrito de Canafispa. Aí assim, o que aconteceu, resumindo essa parte da história, aconteceu que em menos de 2 semanas, depois de eu abrir o BO, né, em menos de 2 semanas ele foi internado em uma clínica psiquiátrica. Porque, na verdade, ele se dizia apaixonado e ficava para um lado, para o outro e andava lá. Era porque ele estava sofrendo distúrbios mentais, né? Só que a gente achava demais, só que não sabia, só que chegou... Não passou na cabeça de ninguém que ele estava com esse problema, né? Porque até então, eu não tinha muito convívio com ele, nem falava assim com ele, não conversava, não lembro de ter conversa nem com ele. E aí surgiu essa situação, porque ele morava em Canafispa, né? Mora, aliás. Enfim, ele foi internado e essa situação se resolveu. Aí, quanto a esse homem, né, esse homem que pediu o telefone, com o passar do tempo ele se familiarizou comigo, né, foi na minha comunidade, conheceu minha família e tal, e ele falou, já bem mais próximo, falou, você faz o que da vida? Você estuda, trabalha? Não, eu não tenho emprego, terminei o ensino médio, parei. Ele falou, você tem vontade de voltar a estudar? Esse é meu sonho de voltar a estudar. Pois você vai voltar a estudar, mas como se eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade? Não, começa em casa. E esse homem começou a comprar apostilas. Né, para me estudar. Aí eu iniciei a estudar, reiniciei, né, melhor dizendo, os estudos em casa. Né? E quando eu sento lá primeiro dia, eu lembro que o primeiro dia que eu sento lá na sala da minha casa na mesa da sala da minha casa para estudar, e passa alguém e diz, oxe, tá doido mesmo, depois de estar estudando, mulher, não aprende mais nada não. No outro dia passava alguém do mesmo jeito, ai, não aprendeu nada nem quando estava na escola, vai aprender agora, não aprende mais nada não, vai. Realmente as pessoas têm esse ditado, né, mas o que prevalece é o que você tem dentro de si, né? Exatamente, né, e a conversa entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Né? Eu, graças a Deus, eu estava bem focada mesmo. Eu disse, não, nada vai, eu vou com tudo. Estudava, 2, 3, acho que eu iniciei os estudos em casa, 1 hora e 45 minutos, aí depois fui aumentando, 2, 3 horas. Eu cheguei a estudar 7 horas por dia. 7 horas por dia. Quando eu não consegui estudar isso tanto durante o dia, de 7 às 4, de 7 às 5, eu estudava à noite, né, a partir de 8h30, 9 horas. E assim,
E esse homem incentivando, estuda que a vida muda, você consegue. Acreditava mais em mim do que eu, né? Acredito. Então, assim, ele ajudava a custear nas inscrições, né, para concursos públicos, porque eu participei de vários concursos públicos para ir testando o meu conhecimento, né? E participava de concursos públicos, me ajudava a custear viagens para outros municípios, que eu ia participar de concursos públicos em outros municípios, né, distantes. E eles, tudo que a vida muda. Quando foi do meio para o final, a minha família, vendo que de fato eu estava ali focada mesmo, e desistir, então a minha família se reuniu, né? Se reuniu e minha mãe, meus irmãos, minha cunhada compraram um notebook para eu estudar, né? Então, e como compraram um notebook baratinho, por causa até da questão da renda, né? Não ter renda financeira, sim. Né? Aí o notebook em menos de um ano deu prego, aí depois minha mãe comprou um telefone e eu estudando. E esse homem que estava me incentivando, me influenciando, ele vendo que de fato eu queria ser alguém na vida, estava ali dando o meu melhor, né? Ele me colocou para fazer faculdade, né? E agora estou oficialmente formada no curso de pedagogia pela Faculdade Única, que agora é Centro Universitário Uniúnica, aqui de Apuiarés. É isso aí, graças a Deus. Faculdade aqui no Beto Cruz. No Beto Cruz, exatamente. Desde já quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Beto Cruz, né, que vem fazendo também esse trabalho maravilhoso. Sim, muito importante, né? Eu quero dizer aqui para você o que você tem a dizer às pessoas que passam, o que você passou, motivos. Nunca perder a fé, né? Porque assim, é um momento que nem eu acreditava que ia conseguir, né? Mas ali eu senti a voz de Deus, você consegue. E de fato, assim, nada, lá em Lucas 1,37, eu gosto muito dessa passagem, porque tem lá em Lucas 1,37, porque nada para Deus é impossível. Essa passagem tem várias partes da Bíblia, né? E eu gosto muito. Tem lá quando Isabel engravidou, né? Mas como pode um idoso engravidar? Pode, porque nada para Deus é impossível. Exatamente. Tem lá quando acho que é Lucas 18-25, salvo engano, os ricos não herdarão o reino do céu. Então quem pode herdar o reino do céu? Qualquer um que escuta a palavra e as põe em prática, porque nada para Deus é impossível. Então eu foco muito, né, nisso e acredito que Deus faz maravilhas nas nossas vidas e está conosco o tempo todo do nosso lado. Neguinha, o que você planeja daqui para frente? Estudar para passar em concursos públicos, né? Porque, assim, o interessante é isso, não adianta só a gente esperar pegar qualquer emprego, tipo... Quem termina a faculdade, Leandro, ele sempre quer algo mais, né? Porque se quisesse um emprego de mercantil, um emprego de... Não, ficava só no ensino médio mesmo, né? Então eu quero algo mais, né? Já que eu cheguei até aqui, eu quero estudar para concursos públicos para passar, né? Na verdade, meu sonho é uma coisa engraçada, que na palestra agora que eu tive com os meninos do ensino médio, lá em Canafístula, que lá é anexo São Sebastião, uma coisa engraçada que eu estava contando para eles, né? Pedagogia, quando esse homem disse, né, que eu ia me colocar para fazer faculdade, ele disse assim, escolhe um curso. Ele disse, a única coisa que eu não quero ser é professora. Eu não quero ser professora. Aí ele disse assim, mas é interessante escolher um concurso escolher um curso que abram muitos concursos públicos, que no caso é pedagogia. Aí pedi a lista de cursos com o Beto, né? Beto Cruz, coordenador. E a primeira coisa que eu escolhi foi pedagogia. Assim, eu não sabia. Eu nunca tinha feito faculdade, não sabia, é uma coisa engraçada. Eu não sabia, mas assim, que era para ser professora, né? Pedagogia. Mas a gente acaba se apaixonando, né? De lá pra cá, com os estágios. É tão interessante.
a gente fazendo os estágios, é tão interessante aquelas crianças chamarem de tia pra cá, tia pra lá, a gente acaba se apaixonando, né? Pela função, né? Eu sempre admirei demais os professores, a paciência deles, mas eu dizia que a única coisa que eu não queria ser era professora. E tá aqui eu formado em pedagogia. E vamos que vamos, né? A quem você agradece por ter chegado até aqui? A Deus em primeiro lugar, né? E a minha família também. E ao meu namorado, né? Que esse homem da história é ele, né? Com certeza, né? Graças a Deus. E assim, é interessante, eu vou citar um pouco da história dele também, não sei se a gente ainda tem tempo. Bom, tem 1 minuto. Pronto, né? Ele é bem focado Ele me inspirou também focado na história de vida dele, né? Que ele já entrou para estudar aos 19 anos e ele, hoje em dia ele é formado passou em vários concursos públicos para a área da Polícia Militar, Polícia Penal. Hoje em dia ele ficou na que ganha melhor, né? E é formado também em bacharel em Direito. Então a minha inspiração é ele, né? Realmente, viu? Você pode deixar aí suas considerações finais da nossa matéria aqui no programa Atitude Jovem. Pode ficar à vontade. Pronto, agradecer demais pelo convite, viu, Leandro? Aqui a sua equipe, né? E é importante, muito importante, viu, esse espaço aqui que você criou. Você está de parabéns. Muito bom, agradeço demais. Então é isso, galerinha, trazendo todas as informações, você pode aí se dirigir ao nosso canal YouTube, você vai ver toda essa matéria oficial, beleza? E um forte abraço a todos os meus amigos ouvintes que acompanham aqui essa matéria maravilhosa. Um abraço aqui também aos meus amigos acompanhantes, né, da IJCEL Celulares, um abraço. Quero mandar um abraço também aqui ao Ivanildo Calçado, lá de Santo Antônio, nosso patrocinador. Um abraço também aqui à nossa doutora Vera Marmelli, né, da Ótica Apunharés, que também está conosco. E abraçar também aqui o nosso cinegrafista aqui, o Micael. Tamo junto, um forte abraço. E é isso, galera, e vamos por mais! No ar, Atitude Jovem, com Leandro Parceiro. Você muito mais informado com notícias esportivas, cultural, solidariedade. Aqui o internauta tem voz e vez. Participe, mande seu áudio para o zap 992918457. Atitude Jovem, com Leandro Parceiro. Leandro Parceiro, é só alegria. Comunicando, Leandro Parceiro.